aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo e hoje nós teremos a presença de Juca Novaes. É um prazer. Antes disso, vamos fazer um jabazinho, né? Nós estamos aqui na Vila Brasil Casa. O nosso programa é itinerante, acabamos indo em vários lugares e é muito bom porque vocês conhecem cenários diferentes. Juca, é um grande prazer tê-lo comigo aqui conosco, né, gente? Todo meu. Juca, conte pro pessoal quem é você. Quem sou eu? Se apresente para o público. Bom, eu sou... na verdade, eu tenho um grande conflito profissional, né? Porque eu estudei Direito, mas eu já tinha uma ligação com música. Então, desde o início da faculdade, até depois de formado, eu me dividi entre essas duas coisas, né? Então, hoje eu sou um advogado com especialização em Direito Autoral, porque foi, na verdade, o link que eu consegui entre a arte e o direito, né? Então, eu atuo profissionalmente tanto como advogado, atendendo a causas de direito autoral, como compositor e cantor e produtor. E tenho ido assim nessas duas searas aí da sua vida. Mas depois eu vou contar tudo para vocês, nós mostraremos, esmiuçaremos toda a questão do Juca. Mas, num primeiro momento, eu acho bacana nós entendermos o direito autoral, como é que é isso? E como é que ele fez esse link com a música enquanto cantor, compositor? Como é que é isso, Juca? Então, o direito autoral é uma coisa que muitos consideram que é uma coisa do século XIX, porque é o estudo da defesa dos direitos dos autores, dos criadores de arte. Isso envolve tanto músicos, compositores, como pintores, artistas plásticos, autores de teatro, autores de cinema. E aconteceu uma coisa no final do século passado que foi algo revolucionário, que foi o advento da internet. Então o direito autoral passou a ser visto como inimigo da internet. Na verdade, o que o direito autoral faz é defender os autores para não permitir com que as criações desses artistas, de todos os gênios, sejam distribuídas de uma forma gratuita. Na verdade, a grande a discussão que se faz hoje nesse meio é a justa remuneração ao autor. Você labutou aí em casa, não é? Vamos supor, seja qual arte que você pratique, e outra pessoa vai auferir da sua labuta, não está correto? Exatamente, não é assim? Exatamente. E no seu caso foi a música. Exatamente, porque a gente pode fazer uma divisão assim da relação da música com o direito autoral e com a internet em três fases diferentes. A primeira foi que surgiu no final do século passado, que a gente pode chamar do momento Napster, que era um site norte-americano que distribuía desenfreadamente músicas de todos os gêneros sem qualquer pagamento. E as gravadoras quase quebraram, porque a pirataria digital cresceu assustadoramente, as pessoas não compravam discos mais. E aí então teve uma ação judicial nos Estados Unidos contra essa empresa, a Napster, e a Napster foi condenada. Aí então, o que se pretendia é o seguinte, é que a música esteja disponibilizada, mas que alguém pague por isso. Não se quer que o consumidor pague, mas esses grandes portais da internet que ganham muito dinheiro com isso, o Google, o Facebook, a Amazon, todos eles, que eles paguem uma parte do lucro que eles têm que seja destinada para os criadores. Aí veio a segunda etapa, que foram as primeiras experiências remuneratórias, no caso da música, como o iTunes, por exemplo. Foi quando as pessoas começaram a pagar para usar a música na internet. E agora nós estamos no terceiro e mais revolucionário desses movimentos, que é o movimento do streaming, que é o Spotify, o Deezer, agora tem o YouTube Red, né? Então as pessoas não compram mais discos, porque tudo está nesses portais. O Spotify tem 40 milhões de obras musicais, de todos os gêneros. Olha, até lembro disso, uma coisa para te falar, Juca. Vocês sabem aí em casa que eu tenho um canal no YouTube, então, quando eu já sabia que eu não poderia usar determinadas músicas, e o YouTube te disponibiliza várias, assim, livre acesso. Porém, um pedacinho ou outro, o autor reivindicou e ele ganha. Todas as minhas visualizações, ele que ganha, gente. Só para vocês terem noção, eu trabalhei no vídeo. Mas o é direito, gente. Não tem como. Sim, exatamente. Mas a grande questão hoje é a justa remuneração. Porque, na verdade, os autores ganham
os artistas e os autores, quando eu falo os artistas, são os intérpretes, né? Mas os autores também ganham quando a música é executada. Quando alguém ouve uma música minha no Spotify, por exemplo, eu vou ganhar. Só o que se paga hoje é muito baixo. Tá. É muito baixo. No Brasil ou em outros países? Em todos os lugares, no todos mundo. Os lugares, tá. Fizeram um estudo nos Estados Unidos há 4 anos para mostrar quanto fica com a gravadora e quanto fica com o artista. 97% para a gravadora, 3% para o artista. Mas em isso resumo, sim, é uma coisa assim, tem um artista norte-americano, o Ed Schwartz, que é presidente de uma Sociedade de Defesa dos Autores Internacional, que ele era um compositor com músicas gravadas por vários artistas famosos dos anos 70, como Doobie Brothers, Carpenters e outros mais. E quando ele vendeu o primeiro 1 milhão de discos, da primeira música dele que ele fez sucesso, ele comprou uma casa em Nashville, com o dinheiro desse 1 milhão. Agora ele fez as contas. Com 1 milhão de views no Spotify, ele comprou um Big Mac. Entendeu? Então existe uma diferença de quantificação. Assim, um Big Mac e uma casa. Isso, Okay, gente. Extraordinária diferença. Por isso que hoje a grande questão é a justa remuneração aos autores. Porque assim como existem autores que fazem shows, que se apresentam ganhando cachê, existem muitos autores que são só compositores. Então eles não se apresentam, eles não cantam, eles só ganham a receita da música que eles criam e que é gravada por outros. Então, se diminui tanto assim o valor a ser pago para os autores, essas pessoas vão mudar de profissão, né? E o Brasil, que tem uma das músicas mais ricas do planeta, vai ver com que muitos... Quero que você pegue. Gente, presta atenção aí. Olha aí, vamos lá. Nos mostre vamos lá, um plágio que seja recorrente na sua seara enquanto advogado. Sei. Ou que seja mundialmente conhecido, alguma coisa cabalmente que todos vocês reconhecem enquanto plágio. Vamos lá. Sim, Mas fale os nomes de ambos, porque nem todos nós sabemos, né? Quando a gente fala de direito autoral, uma das primeiras coisas que as pessoas se lembram é do plágio, né? Que o plágio é uma coisa que a gente tem uma vaga ideia. O que é o plágio? Plágio é você copiar a música de outra pessoa, por exemplo. Mas não é só em música, isso é em literatura, isso é em artes visuais, artes plásticas. No caso do plágio, em relação à música, você consegue detectar, às vezes, você está ouvindo uma música e você fala, nossa, essa música é parecida com outra música. Tem gente que tem memória auditiva, gente. Exatamente. Eu sou meio maestro Zezinho uma nota, eu falei pro Juca aqui nos bastidores, entendeu? Então, escuta uma coisa, já... Tchan, sabe, Silvio Santos? Não é? Então, você já ouve, já liga, faz tem o muita, link. porque pensa no seguinte, quantas canções são criadas todos os dias, né? E fazer uma canção é igual você fazer um texto. Você precisa de 4 elementos, que são os 4 elementos da canção popular. Quais são? Os 4 elementos são o seguinte, a melodia, que, por exemplo, eu vou cantar uma melodia aqui. Isso é uma melodia, é uma linha melódica. O que é isso? Eu já não sou de melodia, então, não consigo. Então, mas eu poderia colocar uma letra aí. Assim como a cachoeira na terra. Tô inventando uma canção agora, certo? Que tem uma melodia e uma letra. Mas só para mostrar o que é a melodia. A melodia é o que a gente pode chamar uma sucessão de notas. Cada pó, cada isso é uma nota. Gente, eu sou tão ignorante, eu tô aprendendo aqui, é uma aula de música. Então, mas aí, esse é o primeiro elemento, a melodia. É o elemento mais identificável quando existe um plágio. Tá. Aí tem a harmonia. A harmonia é o menos compreensível elemento da obra musical, que é mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é harmonia, ó. Esse eu já curto, esse eu já sei. Então, isso aqui é como se fosse, popularmente se chama de acompanhamento. É o que dá link pra gente aí de casa, não é, gente? Fala pra mim. É o que a gente consegue. Então, mas você não consegue ouvir só isso sem... Tá faltando alguma coisa. Então, por exemplo, um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Então, veja que aqui tem a harmonia, assim como eu falei que a melodia é uma sequência de notas, a harmonia é uma sequência de acordes. Nome esquisito, né? Acorde. O que é acorde? Acorde é quando você toca várias notas ao mesmo tempo. Eu vou tocar 5 notas ao mesmo tempo. Esse é um acorde. Ó, uma nota, 2,
3, 4 notas simultâneas. Agora vem mais outras 4 notas. Agora vem mais outras 4 notas. Cada uma dessas 4 notas juntas que eu toquei é um acorde. A sequência de acordes é a linha harmônica, que é um elemento muito importante da canção. Assim, mas é muito difícil você dizer que é um plágio você tocar isso aqui, ó. Se uma pessoa faz isso aqui, depois faz isso aqui, depois faz isso aqui, você vai falar, opa, isso é um plágio. É muito difícil isso ser reconhecido como plágio. A partir de quanto tempo dessa junção a criatura é enquadrada enquanto... Então, não existe uma lei que diga concretamente isso, mas existe uma regra internacional que diz assim, que são 8 compassos. Só que é uma regra que, como ela não é lei, então ela não é aplicada... Ela é discricionária. Ela é discricionária, porque o que a análise do plágio busca é a intenção. Você procura demonstrar que houve uma intenção daquela pessoa em copiar a música do outro. Porque, na verdade, ele quer que as pessoas achem que aquela música que ele copiou do outro é dele. Aí ele vai oferir. Então tem um aspecto cerebral aí. Tá. Né? Porque a música, ela tem uma coisa intuitiva, ela tem uma coisa emocional. Geralmente a criação da música tem isso aí. Mas o plágio não, o plágio é uma coisa cerebral. Uma coisa que a pessoa precisa provar que a pessoa tinha o dolo, tinha a intenção de fazer. De fazer, exatamente. Tá. Mas aí existem, porque é uma coisa, gente, tão bonita, né, esse exame de convir, e precisa ter especialistas para fazê-lo, mesmo porque esse exame de convir, o Juca está aqui, ele é um advogado de direitos autorais, mas quantos advogados de direitos autorais são músicos também para sentir tudo isso, não é? Ou Sim. Juízes ou promotores, no final das contas. Eu vou querer que o Juca nos conte exemplos sobre isso, porque existe uma coisa de o cérebro, o dolo, a intenção de fazê-lo. E quando a pessoa, sem querer, ela tem uma identificação, uma identidade, como o Juca nos disse nos bastidores. Então, existem vários casos assim que são... você consegue detectar que tem alguma coisa parecida, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá. Tem uma música do John Lennon que é assim... So this is Christmas... What have you done? Que tem uma versão em portuguesa com a Simone cantando. Ele fez essa música no início dos anos 70. Acontece que 10 anos antes tinha uma música de um trio pop norte-americano, Peter, Paul and Mary, que tinha uma canção que era mais ou menos assim. Porerorô, porerorero, porerorero, ou seja, exatamente igual, até aqui exatamente igual. A mesma coisa. Acontece que o John Lennon nunca foi acusado de cometer um plágio. Mas na né? época dele vigia, e no país Isso, que ele estava, não, na época, inclusive ele morava nos Estados Unidos, país onde foi gravado e lançado essa música do Peter, Paul and Mary. E quanto à lei? Então, mas acontece que a lei é o seguinte, que diz que se há um plágio intencional, você pode cobrar isso judicialmente. Acontece que os autores da música original acharam que não era um plágio, não é que não acharam parecido, mas acharam que o John Lennon não teria tido a capacidade de copiar essa música. E daqui a pouco, mais um pouquinho do quanto o Juca sabe, enquanto isso, e nos trazendo melodias para nós sabermos o que era plágio e o que não era, gente. Daqui a pouco.